Bem-vindos aos vídeos sobre econometria. Eu sou o José Jorge. Este vídeo distingue dois exercícios que frequentemente confundimos no dia-a-dia. O primeiro exercício é a identificação da causalidade, ou seja, tentar encontrar a causa das coisas. O segundo exercício é a previsão, ou seja, qual a melhor forma de prever o futuro. A confusão entre estes dois exercícios tem frequentemente consequências funestas na condução das políticas públicas. Vamos então começar. Fazer previsão é uma atividade menos ambiciosa do que identificar a causa das coisas. Vejamos uma falácia. Sempre que há guerra, há soldados. Logo, a causa da guerra são os soldados. Esta conclusão é obviamente falsa, pois a guerra é determinada por fatores que se estudam na disciplina de geopolítica, tais como a luta entre países pelo acesso aos recursos naturais, as tensões étnicas ou a ambição dos líderes políticos. Mas, sendo falsa, a afirmação não é fácil de refutar apenas com dados empíricos. Houve soldados em todos os conflitos bélicos recentes da humanidade e, por isso, há uma correlação forte entre o número de soldados numa região e a existência de guerra nessa região. O que nos permite dizer que a conclusão é errada é o nosso raciocínio lógico. Ou, outra forma de dizer o mesmo é dizer que não há nenhuma teoria que justifique a conclusão. Por isso, devemos ter uma teoria que identifique o nexo de causalidade antes de começar a olhar para os dados empíricos. Este é um princípio importante e frequentemente esquecido e que pode ser enunciado da seguinte forma: olhar os dados sem ter teorias, tentando encontrar correlações nos dados e daí construir teorias, é perigoso. No exemplo em análise, a falácia em causa deriva de um problema conhecido como causalidade inversa. É a guerra que é responsável pela existência de soldados e não o contrário. A causalidade inversa é um problema grave em ciência. Trataremos deste e de outros problemas que afligem a identificação da causalidade em outros vídeos. Para evitar falácias ao identificar a causalidade, o método científico evoluiu em dois passos. Primeiro, forma uma hipótese. Segundo, testa essa hipótese tentando encontrar evidência empírica contra essa hipótese. Frequentemente, este segundo passo consiste em avaliar se as correlações entre as variáveis são significativas. O problema da previsão é mais simples que o da causalidade. Se eu quiser prever se existirá guerra numa região, é natural utilizar informação sobre o número de soldados que estão estacionados nessa região. Por exemplo, a Rússia enviou muitos soldados para Krasnodar Krai e para a península de Tamã antes de invadir a Crimeia. É irónico que, a curto e médio prazo, provavelmente o número de soldados numa região é um melhor previsor da guerra do que os fatores geopolíticos. Tal acontece apesar de sabermos que não são os soldados que causam a guerra. Muitos avanços em inteligência artificial e na análise de Big Data assentam na identificação de padrões, ou seja, procuram correlações entre variáveis, tentando encontrar os fatores que melhor prevêem o comportamento das pessoas. Mas o objetivo destes algoritmos é modesto, pois não pretendem identificar causalidade. Estes algoritmos apenas pretendem prever o comportamento das pessoas. Os métodos que se aplicam em Big Data analisam os dados e tentam fazer previsões sem lhes dar um conteúdo causal. Por exemplo, a existência de soldados ajuda a prever a guerra, mas não é a causa da guerra. É importante notar que encontrar as causas de um fenómeno pode nem ser útil para fazer previsões. Primeiro,
encontrar a causa de um fenómeno pode ser insuficiente para fazer previsões se essa causa só explica 20% do fenómeno. Segundo, encontrar uma causa pode ser irrelevante para fazer previsões se a variável que causa não tem variação num determinado período. Terceiro, por vezes, as causas de um fenómeno assentam em variáveis não observadas. Tal levanta grandes problemas quando tentamos identificar a causalidade. Mas pode não ser um problema para a previsão. Por vezes, as causas que não conseguimos observar estão correlacionadas com variáveis observadas. Por isso, essas variáveis observadas têm poder de previsão. Um exemplo ilustrativo é o seguinte. Sabemos que o valor do produto gerado por uma economia ajuda a explicar e a prever algumas variáveis económicas, como, por exemplo, o consumo. É difícil medir o valor do produto gerado por uma economia num determinado mês. Contudo, sabemos que a quantidade de lixo produzido está fortemente correlacionada com o valor do produto. Por isso, podemos utilizar a quantidade de lixo produzido para obter uma estimativa do produto. Por causa desta relação, podemos utilizar a quantidade de lixo, em vez do produto interno bruto, para prever variáveis económicas, tais como o consumo agregado. Nesta linha, há trabalhos que utilizam a produção de lixo para prever o comportamento do mercado acionista. Enquanto a ciência está focada na causalidade, isto é, procura a causa das coisas, as empresas estão sobretudo focadas na previsão. Por exemplo, uma empresa chinesa vende roupa na internet, analisa a localização dos seus clientes e percebe que os seus clientes do Porto têm uma tendência para comprar roupa azul. Tal é útil, por exemplo, para fazer publicidade direcionada. Quando os clientes do Porto visitarem o site, a publicidade mostrará sobretudo roupa de cor azul. A empresa chinesa não está particularmente interessada em saber a causa destes gostos regionais e nunca saberá que o gosto pelo azul deriva da paixão dos clientes pelo clube de futebol. A distinção entre causalidade e previsão gera enormes confusões. Apresento dois exemplos. Primeiro, os estudantes regularmente confundem causalidade com previsão. Frequentemente, os estudantes correm muitas regressões e vão selecionando variáveis com base nos resultados estatísticos. O que eles estão a fazer é construir um algoritmo de previsão, de forma mais ou menos ad hoc. E ao proceder desta forma, estão a desviar-se do objetivo primordial da ciência, que é identificar as causas dos fenómenos. Esta estratégia dos estudantes é frequentemente agravada por um enviesamento cognitivo conhecido como a falácia do atirador do Texas, um tema que trataremos noutro vídeo. Segundo, a correlação é suficiente para a previsão, mas não basta a política económica. Para a política económica é necessário entender a causalidade. A ideia subjacente na política económica é que deve atuar sobre as causas das ineficiências económicas e não sobre as variáveis que apenas estão relacionadas com essas causas. Em particular, na política económica mal concebida, é típico atuar sobre os efeitos e não sobre as causas. Por exemplo, suponha que deteto que há poucas mulheres nos conselhos de administração das empresas. Posso criar uma política de cotas para mulheres, mas tal política pode estar a confundir a causa com o efeito. A existência de poucas mulheres nos conselhos de administração provavelmente resulta de fenómenos sociais que existem para além dos conselhos de administração, ou seja, essa desigualdade é o efeito e não a causa. Ao atuar sobre os efeitos e não sobre as causas, arrisco a não resolver o problema.
Por exemplo, as políticas de cotas não parecem ter efeito ao nível das posições hierárquicas imediatamente abaixo da administração da empresa, que continuam a ser dominadas pelos homens. Termino com um alerta. A política económica torna mais difícil identificar os mecanismos de causalidade. Por exemplo, um instrumento de política monetária é a taxa de juro. Os bancos centrais mantêm as taxas de juro elevadas quando a economia está a crescer muito depressa e mantêm as taxas de juro baixas quando a economia cresce devagar. Com esta política, visam estimular a economia quando o crescimento é lento e contrariar as tensões inflacionistas quando a economia acelera demasiado. Se estudarmos a relação empírica entre as taxas de juro e o crescimento económico, é natural encontrar uma correlação positiva. Ou seja, as taxas de juro são mais elevadas quando a economia está a crescer depressa. Se fizermos uma regressão econométrica, podemos inadvertidamente concluir que as taxas de juro maiores causam um maior crescimento económico. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.